Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, com a ajuda de Deus, tentar levar para vocês mais um pouquinho da Epístola aos Hebreus, Vamos estar vendo hoje o capítulo 2, do versículo 1 ao 4, certo? Vamos fazer a leitura? Hebreus 2, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, Então aqui uma pergunta, Isso aqui é uma pergunta e uma advertência, para a gente não negligenciar a salvação, correto? Não negligencie a salvação, Eu vou falar um pouquinho sobre esta admoestação, Que nos convém, meus irmãos? Nos convém, a gente tem que saber um pouco, aprender um pouco, Eu sei muito pouco da palavra de Deus, mas o pouco que eu sei eu tento transmitir para as pessoas, Porque é como um antigo reformador disse, que é necessário, que Cristo venha ao nosso auxílio, Outra vez, um outro também, que eu não vou citar nomes, diz o seguinte, que cada um tinha que ter acesso à palavra de Deus, todo mundo tinha que ter acesso à palavra de Deus, para ter um encontro pessoal com Ele, com o próprio Deus. Então isso é de grande e de suma importância, na vida do crente, na vida do cristão verdadeiro, para manter essa comunhão. E antes de ontem, se não me engano, eu estava conversando com um irmão da igreja, e é necessário esses encontros que a gente tem com Cristo, porque Ele nos fortalece. Na verdade, essa experiência mística com o nosso Senhor, elas nos fortalecem, Voltamos ao texto. Já mostramos o empenho do autor, da Epístola aos Hebreus, em fixar na mente dos leitores que a revelação trazida por Jesus Cristo é superior àquela comunicada pelos anjos e profetas, nos vídeos anteriores. E olha que eu falei bem resumido, meus irmãos, porque senão, misericórdia, nós vamos ficar o resto do ano aqui gravando vídeo, O autor vai além e adverte os leitores do perigo de se menosprezar a salvação oferecida por Deus, e a sua revelação por meio de seu Filho. Não nos desviemos da revelação divina. Não podemos nos desviar de maneira nenhuma. Como o profeta Jeremias disse, nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra desviar seria melhor traduzida por flutuar sem rumo. A ideia é a de um barco à deriva, longe do porto, por descuido da tripulação. Da mesma maneira, a desatenção e o desprezo à revelação que Deus nos comunica através de seu Filho Jesus Cristo pode constituir instabilidade espiritual e até perda da comunhão com o Senhor. Correto? No capítulo 6 de Hebreus, o autor compara a nossa fé em Cristo a uma âncora para a nossa alma. Vamos dar uma lidinha?
para não ficar só no meu comentário. Hebreus 6, 9. 9 não, é 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Misericórdia. Lembra aquele véu do templo lá que se rasgou? Né? O corpo de Cristo lá, a carne dele, né? A nossa fé, ela ultrapassa esse véu. A nossa fé aqui, meus irmãos, o autor compara como se fosse uma âncora de navio, né? Enquanto a âncora do navio está ancorada no mar para baixo, né, lá no fundo do mar, para ele não arredar, né, para ele não sair do lugar, a fé do crente salvo em Jesus Cristo, ela está fixa, véu adentro. Olha que grande maravilha é essa. Talvez você nem saiba disso. Mas se você é um cristão salvo em Jesus Cristo, se você crê na suficiência dele para a salvação, na suficiência da Escritura, né, dele revelado aqui na Escritura, para a tua salvação, meu irmão, a tua alma está fixa lá, a tua fé, né, está fixa lá. Semelhante a uma âncora, né? Ele diz que devemos lançar a âncora da fé, de maneira a não removermos daquilo em que cremos, né, no nosso Senhor. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, sobre essa admoestação. Os primeiros 4 versículos do capítulo 2 expõem a preocupação do escritor sagrado em advertir os leitores em relação ao perigo de alguns deles reduzirem a uma coisa comum e não valorizarem devidamente a revelação da obra redentora de Cristo. Por isso, ele apresenta a grandeza da revelação manifesta em Jesus, que em muito supera aquela que fora comunicada pelos anjos e profetas. Alguns termos gregos presentes em Hebreus 2:1 são dignos de apreciação. Vamos lá. Eu não sei falar grego não, gente. Pelo amor de Deus. O verbo prosequem, traduzido como atentar, significa velar, preocupar-se, prestar atenção, dirigir, para aproximar, e era geralmente utilizado acerca da aportagem de um navio. Quer dizer, quando o navio ia chegando perto do porto, né, para a gente prestar atenção, né, para a gente se preocupar, né, e se aproximar, correto? O termo perissoteros, com mais diligência, que significa com mais diligência, também é usado em 13:19, traduzido como com instância. Outro termo bastante importante, né? Parar o homem, traduzido como desviar-se, e cujo sentido era descrever um rio que corria fora do seu curso normal, no sentido de inundação ou de desvio de seu leito. E também denotava um anel que escapava do dedo. Meus irmãos, preste atenção. Hoje nós sabemos que fazer construções, principalmente onde tem leitos de rios, né? As pessoas geralmente fazem represa mais acima e constrói na parte mais baixa, né? Outros constroem literalmente no leito de um rio que já secou há anos, né? Aí quando vem uma chuva, a gente sabe que esse trem não dá nada que presta, vira uma bagunça danada, né? Aconteceu aqui no sul, já aconteceu na Bahia, aconteceu também no norte de Minas, e por aí vai. São Paulo, todo ano, quase todo ano acontece, né? Essas mesmas coisas, né? Então, um anel também fora do dedo não tem como, né? Se um anel, se ele sai fora do dedo, ele vai ficar parado em algum lugar, ele vai ficar perdido,
né? O uso mais comum aqui, que ele está tentando comparar aqui, é um navio à deriva, né? É um navio à deriva, é como se você colocasse um barco ali no meio do mar lá e esse trem sumisse para lá, à deriva, sem saber para onde é que vai, né? Aí, meus irmãos, tem muita gente que não sabe para onde é que vai depois que morre. Por isso que muita gente fala o seguinte, olha, amanhã se pertence a Deus, é lógico, isso é certo, só pertence a Ele, né? Não sabem se são perdoadas, não sabem se irão para o céu, né? É os outros que costumam colocar elas depois que morre, geralmente colocam a asa subindo e por aí vai, né? No entanto, como o autor usou a voz passiva, a sua intenção era indicar a condição de achar-se no estado de desvio. Então, meus irmãos, toda pessoa, a Bíblia, ela tem a doutrina da segurança da salvação, né? Eu espero algum dia poder compartilhar isso aqui com vocês, tanto da segurança como a própria doutrina da salvação em si, né? São praticamente a mesma coisa, mas são coisas mais aprofundadas, né? Então, se a pessoa não tem essa segurança dessa salvação, se a pessoa não sabe para onde ela vai, se ela morrer hoje, se ela não sabe para onde é que ela vai, e essa é a causa da maioria das pessoas terem medo de morrer, porque justamente não sabe para onde vai, né? Ela cai numa parte da filosofia chamada ceticismo, né? Ceticismo religioso. O que quer dizer? Que ninguém sabe, né, ao certo para onde vai. Ninguém pode ter certeza para onde vai. Ora, se Cristo, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé e inútil é a nossa pregação, né? Porque se ele ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou ele, né, habita em mim, irá me ressuscitar também no último dia. Gente, é claro que para acreditar na Bíblia tem que ter muita fé, né? E essa fé tem que ser dada por Deus, pelo próprio Deus, porque Ele é o autor e galardoador da nossa fé, não é verdade? E eu espero que você que está ouvindo isso aí tenha essa fé, né? Esta primeira exortação contra a negligência entre uma sequência de advertências de significância cada vez mais relevante que o escritor distribui pela epístola. A epístola aos Hebreus ela é cheia de advertência, né? Cheia, né? Como eu disse logo no início, lá no primeiro vídeo, esse pessoal que estava sofrendo perseguição, né? Eles abandonaram tudo, foram confiscadas as coisas deles por causa da fé em Jesus Cristo, né? E o autor até lembra eles disso aí, né? Que, olha, lembrar que vocês eram abastados, suas coisas foram confiscadas, né? E eles estavam, né, sim, cambaleando, andando meio deriva, querendo voltar para os rituais, não é verdade? Seguindo em frente, o termo grego amelezantes, traduzido como não atentarmos em Hebreus 2:3, né? Algumas pessoas, né, entendem que significa literalmente desviar-se, né? Literalmente desviar-se, ou apartar-se, ou errar o alvo, né? Quer dizer, essa palavra traduzida, ela dá isso aqui, né? Desviar ou errar o alvo, né? Como um navio que, na violência dos elementos, não consegue chegar ao porto, né? Nós sabemos, nós passamos por muita provação, né? A gente engole muito sapo por aí, né? Já ela também, essa mesma palavra, ela de modo mais enfático, ela significa tratar com completo desrespeito ou desdém, né? Tratar com completo desrespeito ou desdém é apostasia. Agora, o que é tratar com desdém? Uma pessoa, vamos supor, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde. É claro que todo nascido de novo é humilde, né?
Mas eu falo assim, uma pessoa pobre, na verdade. Uma pessoa pobre, não sei ninguém, seja ele um drogado, um noia, um cachaceiro igual eu era, né? Ou algum outro por aí. Jesus ouve o evangelho, recebe aquele evangelho com arrependimento e fé, deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo, clama por ele, ele vem, liberta aquela pessoa, perdoa aquela pessoa, e você passa a crer, você passa a andar com ele, né? Você passa a fazer parte dessa coisa maravilhosa que é o cristianismo bíblico e verdadeiro, né? Mesmo a pessoa às vezes não sabendo nem ler, né, sendo analfabeto, que creu naquilo ali, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, aquela pessoa se sente salva, se sente perdoada, se sente amada por Deus, né? Muitas das vezes ela vai professar a fé dela, aí tem aqueles que tratam com desdém, porque não tratam dessa maneira, né? Então, quando alguém te tratar com desdém, você crente em Jesus Cristo, se alguém te tratar com desdém por causa da tua fé, por causa da tua profissão de fé em Jesus Cristo, por causa da tua vida em Jesus Cristo, é porque ela é uma apóstata, né? Ela está vivendo uma apostasia. Primeiro, como eu disse aqui, ela não sabe para onde vai, está perdida, está como um barco à deriva no meio do mar, correto? E ela desdenha de quem foi encontrado por ele e tem essa fé. Por quê? A tua fé, como eu disse aqui, como a Bíblia nos ensina em Hebreus 6,19, a nossa fé, ela é como a âncora do navio que antes estava à deriva, mas agora achou um porto, correto? E ela está fixada a véu adentro, a nossa fé, certo? E algo que impede a gente de alcançar mais bênçãos celestiais, eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de bênçãos celestiais mesmo, bênçãos espirituais em Cristo, né? É a falta de conhecimento da Escritura. Porque o próprio Senhor mesmo disse: errais em não conhecer a Escritura e o poder de Deus, né? Você pode me perguntar, e você conhece? Bom, eu conheço o suficiente para mim não cair em ciladas, né? Eu conheço o suficiente para me manter, correto? No caminho do Senhor. E eu, cada dia, procuro conhecer mais e mais, porque isso é um mandamento, né? O próprio Deus diz: conhecei e prossigamos a conhecer o Senhor. Então é uma contínua, é uma busca contínua para você ir conhecendo a Deus, né? Semelhantemente, no Antigo Testamento, como eu li no outro vídeo lá, já mostrei para vocês, a revelação divina de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo na Antiga Aliança, ela foi progressiva, né? Começou lá em Gênesis, passou pelos patriarcas, passou ali pelos profetas, juízes, reis, e veio passando, revelação dos anjos, né? Até culminar na exata expressão da glória de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E ele tabernaculou. Oh, meu Deus do céu, que trem bonito. Ele andou no meio dos homens, né? Profeta Isaías, lá no profeta Isaías, eu esqueci, não me recordo qual texto agora, mas ele diz o seguinte, que Deus iria andar no meio dos ímpios, né? Através do seu povo. Amém? Depois eu caço lá e mando para vocês aí, se vocês quiserem. Ou se tiver curiosidade, vocês mesmo podem buscar na Bíblia de vocês. Eu estou falando aqui que é Isaías, talvez seja até algum outro texto, porque são muitos versículos bonitos e a gente não dá conta de gravar eles tudo na cabeça, né? O perigo de rejeitar a revelação divina. As penas aplicadas aos que desobedeciam às leis no Antigo Testamento são pequenas, quando comparadas à sofrida por aqueles que rejeitam os favores da revelação divina trazida por Jesus Cristo. A violação das leis no Antigo Testamento resultava muitas vezes em morte física
Hoje, porém, a rejeição da revelação de Cristo resultará em morte espiritual, isto é, a perdição eterna. Tem gente que fala que não existe inferno, né? Bom, é claro, as pessoas têm direito de falar o que quiserem, até papagaio treinado fala, né? Mas o que a Bíblia diz é outra coisa. As revelações do Antigo Testamento eram confirmadas por sinais e milagres. De igual modo, é confirmada hoje a revelação de Cristo. Este é um fato constatado ao longo de toda a história da Igreja Cristã. Temos, como exemplo, o fato da ressurreição de Cristo dentre os mortos e a concessão dos dons do Espírito Santo, por sua vontade, aos crentes. Desde então, são estes crentes que demonstram atualmente que o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus 2, 4. Aqui está um resumo, né? Grande salvação confirmada, né? Milagres, distribuições do Espírito Santo, né? Então, meus irmãos, eu acredito que, eu não espero que esse vídeo chegue só em crente não, né? Porque o crente, na verdade, por mais falho que seja, porque o crente salvo peca, sim, né? A nossa carne é vendida ao pecado, né? Eu espero que esse vídeo chegue a mais pessoas sobre a salvação. Porque se você negligenciar essa salvação que é aqui, você não será salvo. Não será. Existe uma passagem que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Correto? Quem crê e for batizado. Se você interpretar isso dessa maneira, né, literalmente, você vai ver que o batismo tem alguma coisa a ver com a salvação. Você tem que se batizar para se salvar. Mas não é assim. Paulo vai dizer aos Efésios que existe um só batismo. E esse é o batismo com o Espírito Santo de Deus. O batismo que Jesus falou no Evangelho de João. Quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o verdadeiro batismo. Correto? Se você recebeu esse batismo, você é um cidadão do céu. E se você não recebeu, busque a Jesus Cristo. E não adianta dizer, que a minha religião... Não. Jesus falou, o Espírito testificará de mim. Ele testifica de Jesus. O Espírito Santo só testifica da pessoa de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A palavra. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E como o autor disse, vimos a sua glória. Veio João que disse isso, né? Vimos a sua glória. Eu me emociono quando eu falo do meu Senhor, gente. Eu vou parar esse vídeo por aqui, que já está ficando comprido. Já tem mais de 20 minutos. E vou dar sequência no próximo, amém? Aqui está meio improvisado o negócio aqui. Mas Deus vai abençoando aí que vai dar certo, amém? Fique com Deus.